Olá, meus queridos e prezado ouvinte da Palavra de Deus. Hoje o homem de Deus vai estar trazendo uma mensagem para a nossa meditação espiritual que está registrada no livro de 2 Reis 14, versículo 13. Meus queridos e prezado ouvinte da Palavra de Deus, ajude o homem de Deus do outro lado. Sabemos que sozinho nós não podemos fazer nada, mas sabemos que com a ajuda primeiramente de Deus e de você que está do outro lado, nós vamos alavancar este canal e Deus vai estar nos abençoando muito. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Você ajudando aí com seus likes, compartilhando esses vídeos, Deus vai estar te abençoando, porque a Bíblia ela fala assim que nós não podemos ser somente um ouvinte, mas ser também um praticante da palavra de Deus. E você ajudando o homem de Deus, aí você também está ajudando a obra de Deus, né? Está fazendo que esta obra cresça e assim Deus abençoando grandemente as nossas vidas, né? Então é isso aí, mas ajudando como? Ajudando a compartilhar, né? E assim, dando seu like, seu comentário, e assim nós vamos metendo fogo na seara do Filisteu e Deus cada vez mais nos honrando com as suas grandes bênçãos. Mas no livro de 2 Reis, 2 Reis 13:14, né? Que diz assim a palavra do Eterno. E Eliseu estava doente de uma enfermidade que morreu, e Joás, rei de Israel, desceu para visitá-lo e chorou sobre o seu rosto. E disse-lhe: meu pai, carro de Israel, cadê-los os carros, cadê-los os cavaleiros? Eliseu disse-lhe: tome o arco e as flechas. E tomou o arco e as flechas. Então disse ao rei de Israel: põe as tuas mãos sobre o arco, e pôs sobre ele as suas mãos. E de Eliseu, e pôs as suas mãos sobre a mão do rei. Então disse: abra a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atire. E ele atirou. Então disse Eliseu: as flechas de vitória do Senhor, as flechas de vitória contra os sírios, porque ferirá e os consumir as flechas até os consumir. E disse-lhe mais: tome as flechas. E tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu 3 vezes e parou. Então o homem de Deus, indignado muito contra ele, disse-lhe: 5 ou 6 vezes ferisse. Deveria ter ferido. Então feriu as 3 vezes ter ferido. Então ferirás os sírios somente 3 vezes. Meus queridos e prezado ouvinte da Palavra de Deus, nós vemos aqui o rei, né, Joás, né, ele estava ali passando uma luta muito grande na mão dos sírios, né, e nós vemos que os sírios e ele foi fazer uma visita para o profeta Eliseu. E quando ele chegou lá, o Eliseu estava doente, né? Ele ia pedir uma ajuda espiritual, né? Em meio de uma situação difícil, né? É difícil você achar a pessoa certa para pedir uma ajuda, mas aqui o rei aqui, ele achou a pessoa certa, né? E ele foi lá e pediu ajuda para o profeta Eliseu, mas quando ele nem pediu ajuda, né? Porque ele viu o Eliseu naquela situação lamentável, debilitada, ali prestes a morrer, né? Porque o profeta Eliseu, ele morreu desta enfermidade. Então ele falou: cadê os carros, cadê os cavaleiros para nós socorrer este homem? Eliseu falou assim: calma, tranquilo, fique tranquilo, pega o arco e pega as flechas, né? A hora que ele pegou o arco e pegou as flechas, né? E nós vemos que a mão, né, do rei, do profeta Eliseu, foi sobre a mão, né, do rei. Falou assim: abra a janela para o oriente e atire essas flechas. E ele abriu a janela
para o oriente, ele atirou as flechas. O profeta falou assim, as flechas de vitória do Senhor contra os seus. Agora, mas abrir a janela para o oriente, né? O oriente, né? Você olha para o oriente, né? Onde a tua vista alcança né? Só vê aquele claridão, né? Mas você não vê alvo nenhum, né? Mas Jesus sabe aonde está o alvo que esta flecha vai atingir. Então nós vemos que quando o outro que está do seu lado, né? Ele fala assim, mas você está orando, você está, né, se preparando aí para né, atirando as flechas, mas eu não vejo o alvo, né, nessas flechas que você está atirando, na sua oração, no seu jejum, na sua santificação, naquilo que você está querendo obter de Deus, né? E Deus também já tem falado com você que vai te abençoar com uma benção muito grande, né? Mas você está, né, numa situação muito difícil, né? Mas você está atirando flecha para o oriente, né? Aleluia, mas Jesus sabe aonde está o alvo, né? Porque as flechas são flechas de vitória. Mas só que nós sabemos, meus queridos e prezado ouvinte, que o inimigo também tem as flechas dele. Temos que se cuidar para que nós também não venhamos ser atingidos pelas suas flechas, né? Nós vemos que o próprio Jesus, né, 40 dias jejuando e orando, nós vemos que ele falou para Jesus, já que você é o Filho de Deus, não faça que essa pedra se transforme em pão. E nós vemos que ele falou assim, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Sabemos que nós estamos, né? Nós estamos às vezes numa situação lamentável, mas só que nós estamos vivendo com a palavra que está saindo da boca de Deus, de bênçãos muito grandes sobre a nossa vida, e sabemos que Deus, Ele é conosco nesta peleja, né? Então nós sabemos que Ele falou ainda para Jesus, né? Se me prostrar e me adorar, né, eu te darei tudo, né? Nossa, era muita riqueza, né? Já Jesus falou assim para ele, assim, somente, né, adorar o Senhor nosso Deus, né? Aleluia, Jesus, porque esse tem a benção certa para a nossa vida. Então essas aí são as flechadas do inimigo. E nós vemos, meus queridos e prezado ouvinte, da palavra de Deus, que você está tirando flecha para o oriente, né? Nós vemos que até mesmo o inimigo quer te enganar, né? Para que você não venha obter vitória, né? Nós vemos que quando o pai de Nabote deu aquela vinha para Nabote, e nós vemos que foi um presente de Deus para Nabote, né? E nós vemos que Acabe ficava perto do palácio do Acabe, e o Acabe queria comprar aquela vinha de qualquer maneira. Daí o Nabote falou, não, eu não posso vender esta vinha, porque essa aqui foi uma herança do meu pai. E eu não posso vender essa vinha. Mas o Acabe falou assim, não, mas eu te dou o dinheiro que você quiser, ou senão eu te dou outra vinha, não aqui nesse lugar, mas longe daqui, melhor do que essa aí. Ele falou, não, eu não posso me desfazer desta vinha. Então Acabe, ele não comia pão, Acabe dormia triste. Josabel falou assim, mas o que está acontecendo com você, Acabe? Que você não come, não bebe, está numa situação bem lamentável. O Acabe falou assim, eu quero comprar a vinha de Nabote, mas Nabote não quer me vender. Daí a Josabel falou, então mata o Nabote. Aí o Acabe, né, mandou matar Nabote, né? Matou Nabote. Nabote, os cães, né? Aqui, né, no livro aqui de 1 Reis, no livro de 1 Reis 21, 19, na parte B, diz assim a palavra do Eterno. Diz assim, mas disse assim, diz o Senhor, no lugar que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue, né? Aqui foi o profeta Elias, né, que profetizou para o Nabote, que o Nabote que profetizou para Acabe, que o Acabe tinha matado o Nabote, né? Então nós vemos que essa aqui é uma profecia, né? Deus, né, ele tem profetizado algo muito grande na sua vida, e sabemos que isso vai vir na tua vida. Nós vemos que quando
como Oule e Gileades estavam em guerra, né? Estavam para fazer uma guerra, o Acabe queria guerrear contra eles para tomar essa terra deles, que pertencia a Acabe ali. Nós vemos que Josafá, né, foi com Acabe. O Josafá foi com Acabe porque o Josafá ele tinha um filho que ele era casado com a filha de Acabe, né? Então o Josafá com Acabe eles se davam bem. Mas o Josafá falou assim: os meus cavalos são os teus cavalos, né? Os meus soldados são os seus soldados. Nós vamos para esta guerra junto. Mas nós vemos que o Acabe ele se vestiu-se não de rei, mas se vestiu-se de paisano, né? E lá no meio desta guerra lá, para que ele não matasse ele. Mas nós vemos que Josafá ele foi vestido como rei, mas ele não morreu, porque ele estava protegido por Deus. Mas nós vemos com um arqueiro, a Bíblia fala que ele atirou uma flecha, sem alvo, sem rumo. Ele ergueu aquela flecha para cima e atirou. E aquela flecha veio e caiu bem na espinha de Acabe. E trouxeram Acabe. E quando colocaram Acabe naquele lugar, bem aonde ele ali mataram Nabote, ali o Acabe morreu ali, né? E nós vemos que o sangue de Acabe ali começou a escorrer e os cães começaram a lamber o sangue de Acabe. Então nós vemos que se cumpriu esta profecia através de uma flecha. Eu quero te dizer que você está tirando flecha para o Oriente. Muitos olham para essas tuas flechas que você está tirando e falam: não, pare de pensar nisso. Nós vemos que o José do Egito, ele estava na pior situação que ele estava. Dentro de uma cadeia preso. Mas lá dentro daquela cadeia, Deus tirou ele como um governador e mudou a sua história de vida. Sabemos que você pode estar na pior situação que você estiver, mas continue atirando flecha para o Oriente, continue trabalhando. Por mais que aos olhos dos outros seja contramão, mas Deus está direcionando as tuas flechas no alvo certo. E nós vemos que o rei, né, depois o profeta falou para o rei, falou assim: agora pega as tuas flechas, né, e bate no chão, né? Quando você tiver flecha na sua jaula, pode atirar. Quando você tiver oportunidade de atirar as tuas flechas, pode atirar. Não deixe flecha na jaula. Não. Às vezes a flecha que você deixou na jaula, aquelas flechas ali, você deixou de atirar numa hora que você teve oportunidade e muitas das vezes você não atirou. Mas aquelas flechas ali, ela não foi atirada e ela pode te trazer problema, né? Porque, quem sabe, era aquela flecha que estava na java ali, que era a flecha da vitória, que você não quis atacar. E às vezes você fala: não, mas eu vou atacar todas as minhas flechas, eu vou ficar sem flecha. Não, pode atirar, e a flecha é como uma água de um poço, né? Você pode desvaziar o poço, daqui a pouco ela está cheia de volta de água. Então, nós vemos que quando um atleta, né, ele tem, né, uma oportunidade de fazer o gol, ele não deixa para fazer o gol outra hora, ele deve fazer o gol naquela hora ali, né? Por mais que a partida ali já esteja ganha, mas o gol nunca é demais, né? Então nós sabemos que nós não podemos desperdiçar a nossa oportunidade de atirar as nossas flechas, né? Mas nós vemos que muitas das vezes, por você tirar as tuas flechas, nós vemos que o profeta falou assim: agora põe, né, a tua, bate na terra, né? Ele bateu 3 vezes, né? O profeta se indignou-se: você vai vencer os sírios somente 3 vezes, ele tem que ter batido pelo menos 5 ou 6 vezes, né? Então, mesmo toda a tua força, né, que você tem, né, toda a tua dedicação, né, faz aquilo que Deus tem mandado você fazer. Por mais que os momentos sejam momentos difíceis, o inimigo ele quer te travar, o inimigo quer colocar preguiça, o inimigo quer colocar obstáculo, o inimigo quer colocar barreira, mas a Bíblia vai dizer: tudo que
está nas tuas mãos para fazer, faça conforme a sua força, porque você tem que se esforçar. Nós vemos que, né, o rei ele achou a pessoa certa, ele recebeu a profecia certa, mas ele bateu poucas vezes na terra, né? E nós vemos que tem pessoas que ele começa bem e termina mal. Deixa as flechas do inimigo pegar dessa modo aqui, porque ele deixou flecha na java. Não pode deixar flecha na java, tem que atirar as flechas, meus queridos irmãos. Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? Então, às vezes, é aquela flecha que fica na java ali, às vezes é aquela ali que Deus vai conduzir a bênção, vai conduzir a vitória. O que tiver de flecha para atirar, pode atirar, que Deus está no controle. Meus queridos e prezados ouvintes, agora o homem de Deus vai fazer uma oração, né, para que Deus continue nos abençoando. Soberano eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, continue nos abençoando grandemente. Continue no controle, no comando de nossas vidas, Pai Santo, Pai querido, que eu te peço no nome de Jesus, meu Pai, que as nossas flechas venham a ter uma direção, que venham a ter o alvo certo. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando grandemente em nome de Jesus. Amém.